Se a pessoa tem uma múltipla em casa, ela realmente sabe as funções, ela mesma vai perceber que uma não dá. Aqui nós temos uma água quente só para adiantar o processo, mas você pode pôr fria. Tá? A água quente não é uma regra que tem que ser. Tá? Só para acelerar o processo no micro-ondas. Quanto de água que eu coloco? Tá vendo que a múltipla, ó, ela tem essa parte redondinha aqui? É isso aqui que você vai cobrir. Escorredor vem, ó, e ele fica suspenso. Então a gente vai colocar aqui, a gente vai mostrar para vocês, tá? Ó, tá vendo? Mais ou menos um dedo? Isso. Ó, qual que é a diferença de você cozinhar na múltipla e não ser na múltipla? Por exemplo, numa Crystal Wave. Já fizeram o teste? Alguém já fez o teste? Eu já fiz. A Crystal Wave é maravilhosa para cozinhar, mas você sente diferença. Tá? Essa umidade que vai subir no alimento. Principalmente para batata, para cenoura, você vai ver, você vai sentir essa diferença. Tá? Ó, tá vendo aqui a quantidade de água? É isso aqui, tá? Ó, eu vou colocar o nosso milho verde aqui no escorredor e nós vamos levar ao micro-ondas. O milho, eu acredito que vai uns 20 minutos. Mas vamos colocar uns 15 para ver, Jane? Depois a gente olha. Gente, se vocês gravarem só 2 coisas da múltipla, já tá bom, hoje. Porque é muita informação. E depois vocês podem perguntar, vocês podem assistir a live de novo, né? Estar em contato com a múltipla, mas vocês vão aprender. E a outra pergunta. As suas clientes já compraram de você? Algumas. Mas uma só dá, Elisa? Não, não dá. Às vezes 2, eu acho que o certo é ter 3. Eu acho que a Tupperware, ela faz tudo pensando em economia, praticidade, beleza. Só que tem muita gente que vai pela beleza primeiro. E a beleza tem que vir por último. Porque você tem que cativar seu cliente para ele comprar mais. Né? Então, olha, aqui, quando a gente pega uma múltipla, ó, ela é composta por 3 peças. Tá vendo? Isso aqui são 3 moldes para fabricar uma peça. A base, ó, se você olhar, ela é toda em alto brilho, a parte de dentro. E a parte de fora, ó, ela lembra uma casca de laranja. Isso tem uma função, para facilitar na hora de limpar, de lavar. Aqui, olha, para você evitar arranhão e ela ficar bonita. Gente, uma múltipla dura em média de 30 anos. Já troquei umas 3 múltiplas, porque eu não aguento, eu quero cor nova. Mas não, que ela está feia. Aí uma dou para uma pessoa que não tem, a outra eu guardo para usar só para escorrer. E aí a gente vai modernizando, né? Então isso é da base. Agora aqui, ó, o escorredor. Tá vendo que ele tem uma alça aqui e uma alça aqui, para você pegar? Só que ele tem uma alça saliente aqui, ó. E tem aqui também, ó. Isso é a parte que vai ficar sobreposta na base. Tá vendo, ó? E aí fica aqui um espaço de mais ou menos um dedo, é onde a gente coloca a água para esse vapor subir. E dar a umidificação no alimento que eu estou cozinhando. Tá? E a parte de baixo dele, olha que interessante, tem os pezinhos. Se eu quiser tirar daqui e colocar na pia para escorrer, a água não vai ficar empoçada e ela vai sair totalmente. Tá? Então eu posso usar ele também sozinho, só como escorredor. Tá? E a hora que eu coloco aqui, olha que para fechar a parte funcional. A tampa, se vocês verem, ela não é reta, ó. Ela tem um leve abaulamento aqui no centro. Isso é 2 funções. Quando eu uso no micro-ondas, para ter o maior círculo de ar quente. Né? Ou ar frio na geladeira, que ela pode ser usada também no refrigerador. E quando eu coloco ela aqui, ó, ela vai suar e ela vai escorrer a água aqui na beirada, nessa lateral, para escorrer nessas laterais. Aí ela não escorre dentro do alimento. Tanto é que quando você abre, que você faz assim, ó, ela não cai aqui, ela escorre aqui, ó. Isso é uma função também. Manter esse alto brilho também é muito importante para ter essa função perfeita para o tempo que você estiver usando. E uma coisa também muito interessante. Essa tampa é uma tampa de proteção, tá vendo? Ó? Ela não tem saída de ar quente do micro-ondas. Então, sempre que a gente for usar no micro-ondas, a gente vai criar esse suspiro do ar quente. Como? Usando na transversal. Ó, se eu usar na transversal, tá vendo? Ela, automaticamente, ela vai ter 4 exaustão em cada canto. Tirei do micro-ondas, com alimento quente, não vou servir, ó, fechou. Vai manter quente, você pode usar na mesa para você até servir. Ó, a parte de baixo tem os pezinhos, tá vendo? Para que serve isso aqui? Para a hora que você colocar na sua mesa, não suar, não molhar a sua toalha, e no micro-ondas para o ar quente circular com mais facilidade. Temos isso também. Então, nós temos receitas que a gente usa com o escorredor, que é no caso dessas que a gente vai cozinhar os legumes, e nós temos outras receitas que a gente não precisa do escorredor. Por exemplo, para o arroz doce que a gente vai fazer, para uma canjica, para um bolo, para um cuscuz. E aí aqui nós temos então assim, ó, nós vamos colocar. Aqui eu já trouxe medido, né, nessa linha nova, né, que já está fazendo o maior sucesso, que nossas caixas, que nós temos vários tamanhos. Aqui eu já trouxe medido 2 xícaras de arroz. Tá, ó, eu medi essa xícara aqui. Então, gente, possivelmente essa múltipla vai ficar cheia de arroz doce. Mas, caso você quer fazer uma xícara, você pode também. Então, já está medido. É aquele arroz que já é lavado. Tá? Então, o parboilizado, né? Isso. Ó, nós vamos, então, colocar aqui. Tá? Ó, o segredo aqui é o seguinte. A cada xícara de arroz que você faz no micro-ondas, é 2 de água. Se eu coloquei 2, vai 4 de água.
Só que para o arroz doce, se você colocar mais água, é até melhor, porque daí ele fica mais, como diz o arroz papado, aquele arroz com caldo. Então, a gente vai colocar água quente só para acelerar o processo. Se você quiser colocar água fria, você pode também. Só que daí você já sabe que vai demorar mais tempo no micro-ondas. Tirei tudo, Jane, só que a gente usar, acho que vai toda essa água aqui. Então, ó, se eu coloquei 2 de arroz, nós vamos colocar 4 de água, na porcentagem de um arroz normal. Alguém que faz arroz normal, gente? Sim? Ou tem alguém que ainda não fez e não sabe como que faz, tem dúvida? É isso aqui que eu estou fazendo. Só que aí agora aqui, ó, eu acrescentaria os temperos que eu quero. Tá? Só que como é um arroz para arroz doce, eu vou colocar mais uma de água. Tá? E junto com essa água, ó, só vou mexer. Ó, junto com essa água, eu vou colocar aqui, é opcional, tá, gente? Mas dá a impressão que se a gente não colocar, não é arroz doce, né? Que é a canela e o cravo, tá? Ó, vamos colocar aqui. Aí vai do gosto, né, ó. Ó, e vou colocar um de canela. Isso também para canjica, tá? A canjica, se você quiser fazer a pré-cozida, dá certinho, não precisa colocar no micro-ondas, na pressão também não, tá? Sabe aquelas canjicas pré-cozidas que a gente compra? Dá para você fazer aqui tranquilamente. Só não vai cozinhar por causa do grão, mas a gente vai explicar já já o que você pode fazer para acelerar o processo também. Ó, tá vendo? Ou seja, não tem nada, tá? Então, nós vamos levar ao micro-ondas. Eu acredito que vai de 15 a 20 minutos. Mas nós vamos colocar 5 minutos, vamos mexer, mais 5. Conforme ele for secando, a gente vai só mexendo para distribuir melhor, né, o que a gente quer, tá? Ó, deixa eu falar para vocês, o que a gente consegue fazer na múltipla? Então, a múltipla ela é uma peça que ela foi idealizada para preparação. Só que vocês podem olhar no vitrine que ela está uma 4 em 1. A gente fala, por quê? Você pode usar para preparar, para servir, para escorrer e para armazenar no refrigerador. Ou seja, ela faz 4 coisas numa única peça. Isso que é o mais interessante. A gente fala assim, que em casa a gente não tem uma peça que você consiga tanto preparar, quanto servir, quanto usar no micro-ondas, quanto colocar na geladeira. Data Power a gente não tem. Então a gente fala que é uma peça múltipla por isso, por ter muitas funções numa única peça. Ó, como é que eu pego? Tá quente? Tá, mas suportável. Tá? Mas quem quiser também pegar com luva térmica, fica à vontade. Também. Ó, como que eu faço para mim abrir? Esse ar queima, tá, gente? Né, tem que saber abrir, ó. Abriu aqui, ó. Ó a água, ó, vocês viram? Viu para onde que a água escorreu? Tá? Ó, eu acho que tá bom, sabia, Maria Eugênia? É porque ele é novinho, né? Se a gente tampar e deixar ele aqui, vai chegar o restante. Olha isso, gente. Com 3 minutos de tempo de espera, ele vai chegar. Ó, se vocês olharem, olha como que tá o escorredor. Todinho cheio de bolhas, por estar quente. Tá vendo? Mas ele não escorre dentro do alimento, ele escorre pela lateral de fora. É isso que é interessante. Então, como eu estava falando para vocês, a múltipla, então, ela é uma peça de várias funções. O que eu posso informar para a minha cliente no dia a dia dela? Uma das principais coisas é o amolecimento de grãos. Tipo, o feijão, a lentilha, grão de bico, canjica. Por quê? Porque são alimentos que demoram muito para cozinhar. E no dia a dia, na correria, às vezes a gente deixa de fazer porque demora muito para cozinhar. A maioria das pessoas fala, eu vou cozinhar canjica, nossa, demora uns 40 minutos. Né, gente? 40 minutos é ouro, né, hoje em dia, né? Então, o que eu posso fazer? Um exemplo, o mais simples, que é o feijão. Aqui cabe um pacotinho de feijão, ou seja, 1 quilo. Você pode colocar o feijão aqui depois que você escolher, hoje quase que nem tem escolhas, mas a gente ainda tem que olhar, né? Você coloca o feijão aqui, você lava bem debaixo da torneira. Você vai ver que só esse lavar, ele já vai mudar visualmente como que ele vai ficar. Aí você vai colocar ele aqui dentro da múltipla, tá, ó. E você vai cobrir com água quente. Cobrir. Se possível, sobrando 1, 2 dedos de água, porque ele vai inchar, né? E vai ter que ter espaço. E ele tem espaço para crescer, tá? Aí, a partir do momento que você deixou aqui, você conta no relógio 30 minutos. Escorre essa água e passa para a panela de pressão. Aí, na panela de pressão, você vai colocar aí com mais 1 dedo de água, mais ou menos. A partir do momento que começou a fazer o barulhinho da panela de pressão, 10 minutinhos, 5, 8. Tem gente que gosta de feijão mais durinho, 5 minutos. De 8 a 10. Mas se passar de 10, tem que fazer sopa. E interessante, você sabe o que eu acho mais interessante? Que quando você abre a panela de pressão, quando você faz esse pré-cozimento na múltipla, quando você olha, você acha que o feijão não está cozido. Você mexe, ele desmancha. Ele contém... Acho que o processo é tão mais rápido que não dá tempo dele desmanchar. Então, essa é a diferença. E a canjica é a mesma coisa, gente. É mais ou menos a quantidade de tempo se você deixar meia hora na água quente.
Uma outra coisa bem interessante que a gente fez muito em muitas reuniões, o trigo para quibe. O trigo para quibe, como ele fica suspenso, a parte de cima, que ele fica escorrido, ele já vai ficando sequinho. Você não precisa ficar espremendo. Entendeu? Então, colocou o trigo para quibe aqui, lavou, coloca aí uns 2 dedos de água quente e deixa aí de molho uns 15, 20 minutinhos, porque daí ele é mais rápido para amolecer. Aí tirou daqui, você pode usar para a receita que você quiser. Tá? Agora, na questão dos legumes, que a gente ia falar para vocês. Cada legume, o que vai variar? Vamos pegar 2 aqui para vocês verem. Ó, quando eu compro, por exemplo, eu já comprei o cabotiá que eu sabia que cabia aqui dentro. Os mais grandão, se você comprar, que às vezes vale a pena comprar pelo valor, você vai ter que cortar em 4, por exemplo. Né? Ó, o que eu fiz aqui? Eu lavei a cabotiá, lavei bem. Se você olhar, eu deixei até um pouquinho de água aqui dentro, ó, que facilita na hora de você cozinhar também. O que vai variar o tempo? O tempo vai variar essa espessura aqui, ó. Quanto mais grossa, mais tempo no micro-ondas. Quanto mais fina, menos tempo. A batata doce, quanto mais grossa, mais tempo no micro-ondas. Aqui eu já comprei as 3 que cabia aqui, mas se fosse maior, você corta no meio. É legal, né, Elisa, que você já comprou assim, elas parecidas, né? Já comprei parecida. Quanto mais uniforme for o alimento, mais cozinha uniformemente no micro-ondas. E se você fracionar em cubos, quanto menor os tamanhos, menos tempo também. Não vai ser o mesmo tempo. Então, se aqui você... Quantos minutos é aqui, Elisa? 6 minutos. 6. Então, cortadinha, ela pode levar 4 minutos, talvez até 3, conforme. Sim. Uma dica interessante também. Quando eu cozinho a cabotiá, principalmente, ela solta aquela nódia da abóbora mesmo. Eu faço isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu coloco um papel toalha embaixo. Por quê? Para ela não marcar meu escorredor. As primeiras múltiplas minhas marcavam. E aí aprendi isso, não marcou mais. Tá? Ó, então eu coloco esse papel toalha, ela não marca. Tá? Se você quer um escorredor perfeito, pode usar assim também. Tá? Não altera em nada isso aqui. Tá? Então tem essa dica também que é legal. É o nosso milho verde, que eu coloquei, olha como é que eu fiz. Eu cortei as beiradinhas, né? Numa quantidade uniforme, só que a gente sabe que essas pontinhas aqui, que é a pontinha de cima, ó, que são mais fininhas, elas vão cozinhar antes. Entenderam? Tá? Então, assim, a única coisa que eu fiz foi isso. Tá? Então, gente, olha, é muito interessante, né, a gente entender isso. Hoje, qual que é a sua dúvida? Na parte de escorrer, para que eu uso uma múltipla para escorrer? Por exemplo, melancia. Se eu compro uma melancia desse tamanho, coloco na geladeira, né, inteira lá. Muitas vezes as pessoas não tiram da geladeira para cortar, para comer, deixa lá. Porque, é tudo muito corrido, é tudo muito... foi. Experimenta fazer. Corta a melancia, os cubinhos que cabem aqui, põe na mesa para servir na hora do almoço. Não vai sobrar melancia. E a gente fala melancia, mas tem outras frutas. Por exemplo, abacaxi. Né? Porque se a melancia ficar em contato com aquela água que ela mesma escorre, ela azeda mais rápido. Aqui ela fica perfeitinha. E é só lavar o escorredor, é só lavar a base. A base. Escorreu, né? Ela vai continuar escorrendo dentro do refrigerador. Vai usar no outro dia, já tira a base, lava, escorre, põe de novo. Né? Uma outra coisa muito interessante, escorrer queijo. Aqueles queijos bem molinho que a gente compra, que ele fica soltando soro por uns dias. A gente tem que escorrer tampado, infelizmente. Aonde? Na múltipla. Né? Que ele vai escorrer perfeitamente sem ressecar. Porque se você colocar ele na geladeira aberto, ele vai ressecar. Entenderam? Então, e uma outra coisa muito interessante também é o peixe. Hoje a gente compra peixe só congelado. E a gente descongela como? No meio daquela água que ele vai soltando, a gente descongela aqui na múltipla, dentro do refrigerador, sem dar cheiro de peixe, sem o peixe ficar em contato com a água. Ele vai ficar mais sequinho, né? Não vai ficar aguado. E outra, na hora de você for fazer, se você for fazer ensopado, ele não vai desmanchar tudo, porque é aquela água que desmancha. E se você for fazer grelhado, ele também não vai desmanchar, porque daí a água já escorreu. E outra, ele vai escorrer, mas ele vai ficar inteiro. Né? Então, assim, acho muito interessante a gente ter todas essas informações. Agora, deixa eu perguntar para vocês. A Marijane vai passar já também um vídeo de uma pessoa que ela usa as múltiplas para fazer queijo. Olha que interessante, gente. Né? Vamos ver? Vamos lá?
Ó, então aqui eu vou colocar a batata doce. Olha lá, eu coloquei a mesma quantidade de água, tá? Ó. Só para umidificar, né? Ó. Vamos colocar aqui. Essa batata eu vou colocar 6 minutos para a gente ver, tá? Eu acredito que vai uns 6 minutos. Né? Então a gente vai colocar nesse aqui. Pera lá. Vocês viram como ela tem mais água, né? Ela tem mais peso. Aí é interessante usar uma luva térmica, tá? Gente, e assim, a gente acha que não, mas queima, né? Então, assim, na dúvida, use a luva. Principalmente que agora você vai se familiarizar de usar mais ainda, né? Então, ó, vamos lá. Foi quanto, Jane? Nossa, olha. Gente, 5 minutos, gente, olha isso aqui. Agora vamos mostrar lá, olha. Olha, 5 minutos com água quente, tá? Vale a pena colocar água quente. Mas é legal também dizer, né, Elisa, por que você fraciona? Para ele não subir, tá? Então, né, com 5 minutos não estaria assim se não fosse com água quente. Então, ele já estaria assim um pouco ainda com água. Tem que mexer para ele não grudar, né? E para ele ir cozinhando aos poucos sem subir. E aí, a gente, nesse mexer, o que a gente faz? A gente mistura para ficar uniforme no final. Tá, ó. No meu ver, eu ainda colocaria mais uma xícara de água aqui. Porque o arroz doce, eu quero ele bem cremoso e bem, né? Nós vamos pegar lá, mas pode colocar, Jânio, 3 minutinhos e vamos lá pegar mais uma água quente lá, que a Cláudia deixou para nós, tá? Eu ponho para você, pode pôr. Só leva essa garrafa térmica que ela vai pôr para você. Ó, vou colocar 3 minutos, tá? Isso. Aí agora nós vamos colocar aqui a água no cabotiá. Igualzinho aqui, do jeito que eu estou fazendo, só com os temperos. Os temperos que você gosta. Na minha casa, eu já uso o alho frito. Aí você pode pôr o sal, já do jeito que você gosta. Agora, Elisa, mas eu não gosto já de colocar o alho frito. Se você colocar o alho normal, ele vai dar normal. Ele vai cozinhar e ele vai dar o sabor normal. E você pode acrescentar o óleo depois. Depois. Quando ele está pronto, bem quente, a hora que você tirou, aí você coloca. Eu gosto de colocar o alho desidratado na hora que vou temperar ele. Eu cozinho ele sem tempero e você pode colocar ali o alho e o azeite ali depois de pronto, para não danificar a sua peça. Gente, é legal também se você gosta, né? Mesmo no arroz salgado, a manteiga. A manteiga, na hora que ele está pronto, você coloca a manteiga e mexe. Dá um diferencial totalmente. Nunca fiz isso e agora fiquei com vontade. Manteiga, não é margarina, tá? É, manteiga. Manteiga, tá? Gente, primeiro que seu arroz vai ficar amarelinho. Segundo que vai dar um diferencial totalmente no sabor final. Imagina o sabor. Nossa, totalmente diferente. A gente que tem mania de colocar o óleo, tá? Não sei onde que está escrito isso, mas, né? Então a gente tem que aproveitar e provar novos sabores diferentes. Ó, quem come arroz japonês não usa óleo, né? Geralmente é sem tempero ou o máximo com um pouquinho de sal no final, né? A gente tem que provar outras coisas e a gente procurar usar o que é mais saudável. A manteiga é muito melhor do que o óleo, do que a margarina, do que tudo. Entendeu? A manteiga. Né? Então, assim, mas é só um pouquinho, mas junta tudo. Né? E na questão é questão de saúde mesmo. E outra, gente, o paladar é totalmente diferente. Eu só quero mostrar para vocês aqui, acrescentar nesse arroz. Tá vendo essa calda? Vou usar essa para não mexer. Olha essa calda, eu trouxe essa calda pronta. Isso aqui, gente, você pode fazer na sua casa e conservar na Tupperware até 10 dias no refrigerador. Então, você não precisa fazer no dia que você vai fazer. Olha aqui, tá vendo essa calda? Olha. É essa calda que eu vou colocar no meu arroz doce no lugar do leite condensado. Tá? O que eu fiz? Não dá para fazer em Tupperware nenhuma. Isso esquece. Nenhuma, policarbonato, nada, tá, gente? 2 xícaras de açúcar, aliás. Quando ele derreter, como que eu faço isso? Porque ele não pode escurecer. Se escurecer, vai amargar. Para ficar nessa cor. A hora que você começar a mexer, a hora que eu colocar, eu vou colocar mais uma, tá, Maria Jane? Porque eu quero ele bem molinho, tá? 1 xícara de água, Jane. Você põe para mim? O que eu fiz então ali? Eu começo a derreter, não pode parar de mexer, tá? A hora que ele começar a ficar alguns carocinhos ainda de açúcar, desliga o fogo. Não espera derreter tudo para desligar o fogo, porque o calor da panela já vai terminar. E é onde queima, né? Então, ficou uns carocinhos, desliga o fogo, continua mexendo. Aí, para 2 xícaras de açúcar, você vai colocar 500 ml de leite. Só que não pode ser frio e nem temperatura ambiente, tem que ser morno. Do morno para quente. Só que a hora que você for adicionar esse leite, adiciona de gotas em gotas, tá, gente? Porque as primeiras gotas... devagarinho, né, Elisa? Porque pode igual subir. Quando você faz a calda com água. Ela sobe, não sobe? Quando você coloca a Jane, água, né, Elisa? uma. Então, o leite é a mesma coisa. Então, na hora de colocar no açúcar quente, é de pouquinho em pouquinho.
Aí você vai colocando, ele vai começar a ferver, ferver, você vai colocando. A hora que você terminar os 500 ml de leite, deixa lá sem mexer para derreter. Aí o que você vai fazer? Deixa na panela esfriar. Ó, coloquei mais 2 xícaras de água quente, tá? Aí o que eu faço? Eu vou colocar, deixa na panela esfriar totalmente, gente. É bom de um dia para o outro, tá? Esfriou, ela vai dar essa cremosidade aqui. E aí eu vou conseguir guardar numa peça Tupperware, tá? Por pelo menos, pode pôr uns 3 minutos, tá, Jane? Por pelo menos uns 10 dias no seu refrigerador. Aí quando você for na casa de uma amiga, ou você for usar na sua casa para fazer o arroz doce, você já leva pronto, ó. Entendeu? Aí eu não quero acrescentar essa calda no arroz fria, porque o arroz vai estar quente. Joga uma calda fria, não é a mesma coisa assim, você está assim, ó, quente, toma um banho de água fria, você não faz assim? O arroz vai fazer a mesma coisa. Então, vamos aquecer, só aquecer. Aquela leve aquecidinha para tirar a temperatura da peça. Ou seja, 1 minuto, nem isso, 30 segundos. E vamos jogar no arroz quente. Gente, e é muito mais barato. E sabe o que veio uma ideia, Elisa? Como você falou, que ela pode deixar no refrigerador. Mas, por exemplo, comer arroz doce todo dia não dá, né? Mas dá para colocar na canjica? Dá na canjica. Dá para colocar, por exemplo, num mousse que você vai fazer, em vez de colocar o leite condensado, colocar no mousse? Sim. Oi, gente, mais uma receita para nós. Gente, dá para umidificar bolo. Mas em casa, a batata doce pode testar 6 minutos, que vai dar certinho, tá? Ó, no lugar dessa batata aí, se eu quisesse fazer batata normal. Batata, normal. Pode fazer normal. Se você quer fazer batata recheada, corta ela no meio. Já viram por aí os vídeos aí das batatas recheadas? Nossa, nós temos muita batata recheada, hein? Nas reuniões. Levava as batatas. Nossa, aquilo era um fervo, né? Porque batata recheada, você vai fazer no forno. É 1 hora assando. Né? Aqui na Tupperware, 10 minutos. 6, dependendo do tamanho da batata. Então, assim, aí tem vários recheios que você pode fazer. Então, sempre assim, pensando que se você for fracionar os tamanhos, menos tempo. Tem uma dica aqui que a Ariane Nunes colocou, que ela usa a múltipla para escorrer o mel do favo. Olha, mais uma que a gente aprendeu hoje, Ariana. Obrigada. Gente, aproveitem. Ela está no Vitrine à venda, num preço super especial. Se você calcular aí o valor da sua comissão que você ganha em cada peça da múltipla, vale a pena. Venda com propósito, tá? Venda para ela ficar feliz e usar. Porque se ela estiver na casa dela fazendo um arroz doce com 3 pessoas, porque ela não vai comer sozinha, né? Ela vai falar de você, tá? Ó, olha, é isso aqui que eu queria, tá? Ó, tá vendo? Ó, a gente colocou 5 minutos, né, já no começo, depois mais 3. Aí eu acrescentei mais 2 xícaras de água quente e colocamos mais 3 minutos. Olha a diferença, gente. Esse arroz é o arroz para arroz doce, tá vendo? Ó, que não cai. Agora o salgado tinha que ser só 20 minutos e somente a cada 2 de arroz, 2 de água. Ficar soltinho, tá? Então, ó. Aí aqui o que eu vou acrescentar? Jane, dá uma aquecidinha para mim de 30 segundos. Só para não deixar o arroz, né? O que eu vou acrescentar aqui, ó? Eu trouxe aqui na nossa peça, que é um lançamento. Aproveitem também, ó, né, da Copa do Mundo aí, que é a nossa instantânea. Aqui nós temos 1 xícara de leite em pó. Tá? Mas eu trouxe aquele que é famoso, que eu nem vou falar o nome. E aqui eu trouxe no copo, porque tem gente que acha que o copo é só para líquido, né? No lançamento também que a gente está tendo aí agora, essa vitrine, ó. A gente trouxe também, ó, o creme de leite. Que é para dar aquele final da cremosidade. Espero que fique bom, né, gente? Quem não está aqui não vai provar. Lembra, gente? Vai ter que fazer em casa, mas tem que fazer com a múltipla. Com a múltipla e postar, marcar a distribuição, marcar todo mundo que puder. E daí, quanto mais gente vê, mais gente vai querer comprar. Pronto, Jane? Isso, só para dar um... isso mesmo que eu quero. Ó, gente, ó, só mornou a peça, tá vendo? Ó. Por quê? Tem que lembrar que aqui tem açúcar, né? Tá, ó, é isso que eu vou fazer. É só para não colocar, não dar aquele choque gelado, né? Elisa, o pessoal está falando aqui também de fazer pipoca com papel toalha sem o escorredor. Olha, gente, eu não faço. Tá? Pipoca, para mim, tem que ser na pipoqueira. E outra, gente, se esquecer o papel, não tem troca. Estraga, porque o milho, ele tem como dizer assim, ele aquece muito para ele poder estourar e ele ganha força. Então, ele pode marcar a sua peça. Então, a gente até falava, mas hoje a gente tem medo de a informação não chegar verdadeiramente correta até o cliente. Aí, às vezes, a informação não chega completa, ou até chega, mas a pessoa esquece. Exatamente. Pode acontecer. E outra, tem a nossa pipoqueira, a Tupperware já lançou a pipoqueira exclusiva para pipoca. Você vê, né? A nossa pipoqueira vem com um diferencial, gente, que é por isso que não pode fazer em outra. É o vidro embaixo. Lembra, gente? Exatamente. Então... Mas é legal, assim, é até bom que foi falado, gente, porque a gente precisa falar, porque nós somos distribuição, você é consultora, você é líder. Então, assim, às vezes alguém não prestou atenção na informação, só ouviu estourar pipoca. O que acontece?
ela vai colocar sem o papel. E olha, gente, não é uma camadinha, não. São várias camadas. E na tampa e na base. Então, por isso que a gente não aconselha. Tem tanta coisa boa para fazer na múltipla. Vamos fazer o que a gente sabe que dá certo, que não tem perigo de o cliente, como diz, reclamar depois. Olha a cremosidade. Então, aqui eu coloco pó. E agora aqui, no final de tudo, eu vou colocar o creme de leite, ó. Que você transporta com segurança, né? Olha que legal, você pode, na casa de uma amiga sua, você fazer da mesma forma que eu fiz. Trouxe tudo certinho, calda pronta, só vai cozinhar o arroz na casa dela e misturar o que você tem que fazer. Misturar os outros ingredientes. Olha isso, gente. Não falei para vocês que 2 xícaras de arroz ia dar uma múltipla cheia? Quanto que eu gastei aqui? Gente, qual foi o investimento? Acho que nem chega a isso, né? Se for ver, né? Porque como é que eu vou calcular 2 xícaras de arroz, né, Maria? 2 xícaras de açúcar. Então, e é uma coisa que todo mundo vai provar, vai gostar. Olha isso, gente. E o tempo está propício, né? E o cheiro está bom. Então, era isso. Opa, vamos comer então arroz doce. E vender muita múltipla. É isso aí.